Olá, pessoal. Então, continuando a última aula, né, essa nossa terceira aula de tecnologia aí do terceiro bimestre, a gente parou nesse slide aqui, né, que falava sobre essa questão da exposição na internet, né, e a gente vai continuar agora falando sobre isso, né, nós paramos aqui nesses tópicos, né, verificando essa questão de tudo que é essa exposição na internet, né, principalmente em redes sociais, o que ela pode acarretar, né. Eu vou seguir aqui para o próximo slide, tá? Para a gente continuar falando sobre isso daí, né? Então, ó, alguns problemas aí, né? Que de acordo com a matéria aí que eu utilizei como base, né? Para preparar essa aula, né? As consequências da nova internet, né? A gente é muito comum isso. Tem muitas pessoas que estão doentes agora, né? Devido a problemas que começaram na internet, né? E isso afeta muito diretamente a saúde de várias pessoas, né? Principalmente dos mais jovens, né? Que não tem uma estabilidade emocional tão consistente ainda, né? Então aí estão alguns problemas que isso pode acarretar, né? Essa questão da internet como ela se encontra hoje, né? Envolvendo tudo aquilo que foi falado na última aula, né? Questão de exposição desnecessária, né? A questão da agressividade das pessoas, do ponto de vista único, né? Tudo isso daí. Então, na lista aí nós temos insônia, né? Isso é muito comum para isso desde a época que a TV ainda era o objeto mais popular, né? Também era comum isso ocorrer, né? As pessoas ficarem com a TV ligada por muito tempo, aí tem essa questão da exposição à claridade, né? E tudo isso acaba influenciando bastante aí no regime de sono da pessoa, né? Com o celular é pior ainda, né? Porque o celular fica bem próximo do rosto e isso pode trazer problemas de visões, problema da visão, né? De visão, assim, graves, né? Principalmente devido a muita gente que usa a claridade do celular no máximo, né? E por muitas horas seguidas sem dar um descanso, né? Tem até nessa matéria aí que eu utilizei, ele fala de uma questão envolvendo a falsa miopia, né? A pessoa que trabalha, por exemplo, muitas horas na frente do computador ou com o celular por muitas horas, ela tem a tendência a ter uma falsa miopia, que é aquela que quando você passa muitas horas na frente da tela e você vai olhar algo assim mais distante, você sente a visão embaçada, né? Isso é devido a forçar a musculatura do olho por muitas horas seguidas, sem descanso, e isso também é um problema aí que não envolve diretamente a internet, né? Pode ser qualquer objeto eletrônico, mas também pode ocorrer. A questão da ansiedade, né? A ansiedade, eu acho que desde há uns 5, 10 anos, vem se falando muito dessa questão da ansiedade, que vai se tornar o grande problema do século, né? Muitas pessoas, né, inclusive crianças também, tem muita crise de ansiedade, até em idade escolar, e isso vem se tornando um problema que vem atingindo muita gente, seja lá por qual for o motivo, né? Seja trabalho, excesso de trabalho, a questão, às vezes, problema familiar, né? E na internet a gente é exposto a diversos problemas de diversas pessoas e muita gente acaba se envolvendo em várias causas, né? E acaba caindo nessa da ansiedade também, né? Tem várias páginas aí que eu vejo, por exemplo, agora durante a pandemia, né? Eu conheço algumas páginas que começaram a fazer lives assim diariamente. E todo dia, né, o rapaz que transmite a live lá, ele fala: nossa, ó, tem muita gente aqui que fala que eu não devo parar com as lives porque tem muita gente com depressão que precisa disso aqui para acompanhar e não sei o que, blá, blá, blá. Então você vê, e no comentário, né, mesmo ele falando isso, nos comentários dessas lives, geralmente é o pessoal brigando entre si, né? E, enfim, são vários problemas que convergem, né, para
parece que todos os problemas sociais convergem para a internet também, né? E aí geram todos esses casos, né, que vocês devem conhecer um ou outro aí que já teve problema com isso, né? Já tivemos problema com jovens que viraram a noite jogando, por exemplo, ou viraram mais de um dia, assim, mais de 24 horas. Teve um que, se eu não me engano, até faleceu na época. Era na época ainda que Lan House era muito comum ainda. E o rapaz acabou virando e acabou falecendo, né? Fora isso, né? As infecções, né? É muito comum hoje também as pessoas dormirem com o celular muito próximo, né? Ou embaixo do travesseiro, ou né, na cabeceira da cama, né? E assim, a cama em si era para ser um ambiente limpo, porque você passa muitas horas ali, né? Geralmente 8 horas ali, que é o ideal para você, o tempo de duração de um sono adequado. E fora os ácaros que já tem, né? Que devido a gente ter esse movimento na cama, né? E a nossa pele ela vai soltando alguns pedaços e os ácaros vão se alimentando disso, né? Tanto é que isso que causa também as infecções respiratórias e tal. E o celular não é diferente, né? No texto aí ele cita esse número aí, ó, que em média a tela do celular, né? Tem cerca de 23 mil bactérias, né? Então você imagina dormir ao lado disso, né? Próximo ao rosto, às vezes você pode dar uma cochilada ali, dar um beijo na tela, né? Imagina o contato que você tem direto com essas bactérias aí, pode causar muito mal, né? Então as infecções envolvendo aí também não é algo ligado à internet diretamente, né? Mas algo ligado à tecnologia. Então isso também é um problema aí que tem que se pensar, né, e tomar os devidos cuidados, aliás, né, para não ser prejudicado com algum desses aí, né. A insônia e a ansiedade já é algo assim que precisa de tratamento, né, uma terapia, um psicólogo tem que acompanhar, né, e aí calha naquela coisa de geralmente, né, quando se fala em psicólogo ou psiquiatra, as pessoas falam assim, mas eu não sou doente, eu não preciso disso, mas, meu, psicólogo principalmente, né, que você pode fazer uma terapia, não é só para quem está doente, né, é uma prevenção para que você saiba lidar com certas coisas que, infelizmente, problemas todos nós temos, né, e é preciso lidar, e as coisas vão mudando também, e muitas coisas incomodam a gente, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, então é preciso saber lidar com isso. Então, o acompanhamento de um psicólogo é fundamental, né? E, por último aí, né, um dos fatores que ele cita também é a depressão, né? Na imagem do slide anterior, vocês viram, né, que tinha um rapaz lá, vou até voltar aqui para mostrar, né, que é uma imagem que ele posta uma foto e provavelmente, né, e tem várias pessoas ali dando dislike, né, ou comentando coisas maldosas, ou apontando, né, e a expressão corporal dele já diz como ele foi atingido com isso, né. Então, isso é algo assim que, às vezes, até a própria pessoa que está sofrendo com isso, ela não percebe, né. E principalmente a depressão, né, que é outra doença do século aí, né, que vai atingir muita gente nos próximos anos aí também, é algo que a internet está potencializando muito, né, principalmente devido a essa questão do isolamento, né, então você tem pessoas de todo tipo usando e agredindo certas pessoas que muitas vezes nem conhecem, né, é só vocês entrar no site de notícias, por exemplo, e pegar uma notícia de política ou qualquer coisa assim do gênero, vocês vão ver como as pessoas estão se agredindo ali, né? A custa de nada, né? Porque o político, na verdade, nem está preocupado com isso, né? A preocupação dele é outra. Então, isso também é algo para se tomar cuidado, né? Porque muitas vezes, por exemplo, fotos
de relacionamento, né, fotos da sua família, ou às vezes fotos de crianças da sua família, isso pode gerar um problema muito grande, né? Então, tudo isso tem que ser pensado antes de postar, né? Você colocar os filtros adequados, adicionar amigos que realmente você conhece, né? Se não conhecer, coloque um filtro para que ele não veja suas postagens, né? E tome todo o cuidado possível, né? Que na internet, infelizmente, né? Não tem uma segurança adequada para isso, né? E isso pode gerar todos esses problemas aí que vocês estão vendo. E aí, para finalizar, né, tem essa frase que ele deixa aqui no texto aí, que é essa matéria que está como fonte aí para vocês no rodapé, ó. Eu vou ler, tá? Essa parte. O uso descontrolado da tecnologia causa prejuízos na vida das pessoas como um todo. Elas perdem o foco das coisas realmente importantes e têm uma qualidade das relações empobrecida. Isso é um pouco percebido principalmente por quem é viciado em jogos. A pessoa perde o foco, fica mais distraída, retém menos informações e tem uma diminuição da memória. Né? Então, tudo isso aí, de alguma forma, eu citei, né, ao longo dessas 2 aulas aí que nós tivemos sobre isso. Né? Então, perder o foco, né? Isso é muito comum, né? Vocês percebem isso com os colegas de vocês em sala de aula, por exemplo, né? Muitos estão ali na aula, mas às vezes, sei lá, passou uma formiga na janela, ele está lá distraído com a formiga ou qualquer coisa do tipo, né? Nem sabe do que se está tratando a aula, né? As relações também ficam empobrecidas, né? Aquela coisa, algumas aulas atrás a gente até falou disso, né? Aquela coisa de todo mundo sentar à mesa para comer e cada um tá com o celular, né? Ou não ter mais essa relação familiar, né? De sentar no sofá, conversar, falar sobre o que está acontecendo geralmente, né? Com a televisão isso já ocorria um pouco, né? Cada um ia para o seu quarto, ficava na televisão, e hoje é com o celular, né? Cada um se fecha ali no seu celular e há pouquíssima interação, até às vezes entre a própria família, né? Então, se não houver regras, a pessoa está com o celular na hora que está comendo, na hora que está no banheiro, na hora que está tomando sol, enfim, todo momento, né? Isso vai ser visto. Essa questão do vício em jogos, né? Isso desde o videogame lá, isso já se falava muito, né? Foi o caso que eu falei para vocês, que muita gente acaba ali ficando vidrado, né? E tem problemas até mais graves do que só esses aí que foram listados. E o foco, né? E a pessoa fica mais distraída, fica com dificuldade de guardar informações, isso também é muito comum. Tá? Então, essa matéria está disponível aí no UOL, né? Essa que foi utilizada para falar sobre isso, e aí o título dela é esse que está aí no rodapé. Ó. Quais problemas de saúde o uso excessivo de tecnologia pode causar, certo? Então é isso, pessoal. Aí tem o QR Code no final da aula aí disponível para vocês fazerem a atividade, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado, viu? Até a próxima aula.